E agora vamos a mais um episódio do Negócios em Movimento. E, gente, hoje para mim é uma entrevista muito especial, porque é com uma pessoa super capaz e, além de super capaz, uma querida amiga, Diana Toledo. E eu vou deixar ela se apresentar e contar para vocês, gente, o que essa mulher fala e faz. Vocês vão ficar assim, impressionados. É ela que sempre tira minhas dúvidas, que sempre me salva quando eu preciso. Então hoje, mais uma vez, a gente vai falar a respeito de negócios e tributações. Diana, bem-vinda. Obrigada mais uma vez, Andressa. É um prazer enorme estar aqui com você, falando sobre o imposto mais querido do Brasil, né? Que é o nosso ICMS. Ele é um pouco complexo, a gente sabe aí, da complexidade desse imposto, né? Tributação de cada mercadoria e de cada estado ter uma legislação diferente, mas quando a gente pega, conhece o sistema, entende as formas de aplicar com maior eficiência e vindo resultados para a empresa, isso aí se torna apaixonante. A gente acaba se apaixonando por essa área e aí não tem como voltar atrás, né? É só mergulhar aí no tributário. E é gratificante, né? A gente saber que a gente pode ajudar a empresa, a saúde financeira de uma empresa, né? Que muitas das vezes as empresas também não vão à frente ou estão pagando demais por falta de informação, né, Diana? Exatamente. E uma coisa muito interessante do que você falou em relação aos benefícios fiscais do ICMS, e aí vamos puxar a sardinha aqui para o Espírito Santo, né? Que a gente tem vários benefícios bacanas para atacadistas, para varejistas no e-commerce, né? Que com a reforma tributária, o ICMS em 2033 ele vai ser extinto. E o pessoal, tem empresários pensando em até abandonar o ICMS. Não vou fazer o planejamento, vou pensar já com foco na reforma tributária. E acaba perdendo hoje, né? Nós temos um período de transação longo que ele pode deixar de ganhar, né? Porque fazer um planejamento tributário para diminuir a carga tributária é algo bacana na empresa, é um resultado bacana de se ver, né? Então, o que eu chamo a atenção, até mesmo com a reforma tributária, é que não pode deixar o ICMS para trás. Tem que buscar os incentivos fiscais e buscá-los agora, porque em 2033, além de extinguir o ICMS, extingue também os benefícios fiscais. Então a hora é agora, não tem jeito. E complementando o que você falou, Diana, a gente ainda tem uns bons anos pela frente. Então se a pessoa já começar, não vou pensar no ICMS, então ela vai perder esses anos que tem. Eu sempre falo nas consultorias que a gente não sabe exatamente ainda, chegando em 2033, o que vai acontecer. Como vai ficar fechada a reforma tributária mesmo porque com a IVA maior do planeta. Então vamos aproveitar até lá? Vamos assim fazer a consultoria, porque, gente, planejamento tributário não é brincadeira e não é um gasto, é um investimento que a empresa pode fazer na saúde dela mesma, até para ela poder fazer a transição de uma forma mais passiva para ela, né? Porque imposto, você não paga bem, taxa, você não paga bem, gente, é você que vai pagar mais, não é? A conta é muito fácil, né? E então eu digo, a importância dele se preparar, mas usufruir dos benefícios enquanto eles existem, né? E pensando ainda em reforma tributária, pensando aí em 2033, claro que a gente vai ter que ter um foco para fazer esse planejamento futuro e não esquecer desse de hoje, né? Fazer o planejamento para recolher menos imposto hoje, né? Como é que vai abandonar, como é que vai deixar de usufruir benefício fiscal que hoje é perfeitamente cabível na empresa, né? Para o atacadista, para o varejista e-commerce. Então a gente tem todo esse planejamento que a empresa pode usufruir, é vantajoso. O Espírito Santo, ele tem infraestrutura, ele tem logística para isso, a gente tem portos para importação e a gente tem toda a estrutura para oferecer empresa e acabar tendo bons resultados aí no final. E justamente por conta dos benefícios fiscais, várias empresas já estão no Espírito Santo. E eu tenho visto que nas reuniões que eu faço com empresas de fora,
Muita gente está fazendo parcerias também com o Espírito Santo, botando uma sede aqui, usufruindo isso. Gente, isso é muito possível, né, Diana? Agora a gente vai detalhar um pouquinho essa parte. Por quê? Porque as empresas que vão assistir a gente, elas podem saber também onde elas podem fazer um planejamento tributário e onde elas podem usufruir. Informação é tudo, né? Diana, vamos falar dos benefícios fiscais do Espírito Santo. Vamos lá. É engraçado que quando a gente fala em benefício fiscal, né, todo mundo pensa em Compete. Em Compete, aqui no Estado do Espírito Santo. Ah, Diana, o que é o Compete? Né? O que é o Compete? Para ter um bom planejamento tributário, é necessário que você conheça a mercadoria que você está comercializando, o tipo de empresa que você está querendo montar, né, ou que já tem a empresa formada, se é um atacadista, se é um varejista, e o tipo de operação que essa empresa pratica. Eu pratico importação, eu vendo para dentro do estado, eu vendo para fora do estado. Então, com base nessas informações, é que a gente consegue alcançar um bom planejamento. Não tem uma receita, né? Não tem uma receita, o que é bom para uma empresa pode não ser para outra. Então, esses pontos todos devem ser analisados para um bom planejamento. E vamos lá, né? Como você falou, o que é o Compete, quais são os benefícios fiscais aqui que o Estado do Espírito Santo oferece. De inicial, que todo mundo corre atrás é do Compete atacadista, né? Esse Compete atacadista é um benefício de recolher 1,1% de ICMS, 1%, né? 1,1% de ICMS nas operações interestaduais. Então, muitas vezes, como você falou, né, as empresas migram para o Espírito Santo atrás dessa vantagem tributária, né? E distribuem para o Brasil todo, pagando a carga tributária de 1,1%, né? É claro que a gente tem ainda um acréscimo de um fundo de equilíbrio fiscal, né, de 3,5% de 1,1%, que fica numa carga tributária de 1,14%. Então, continua sendo muito bacana, mas você consegue passar para o destinatário crédito de 12%, que é o correspondente à alíquota interestadual. Entendeu? Então, é uma vantagem muito grande o Compete atacadista, só que, como eu falei, tem que conhecer as regras para saber se essa empresa específica se enquadra em todos os requisitos exigidos para cumprimento do benefício. É muito importante porque muitas pessoas, como você falou, elas veem o benefício e elas não veem assim, eu só quero aderir o benefício. Esses dias eu fiz numa consultoria, uma pessoa que é um microempreendedor. Não, o contador disse que eu posso pegar o Compete. Eu falei, oi? Eu falei, olha, começa a ler um pouquinho os regulamentos do Compete, porque eu acredito que você não pode. A sua empresa já está movimentando no mínimo 100 mil ao mês? Não. Eu falei, olha, já começando por aí. Quantos funcionários você tem de carteira assinada? Eu não tenho. Eu falei, olha, então eu acho que você tem que falar com alguém especializado em benefícios fiscais, até para você saber onde que está, como que você pode chegar lá. Ou entrar dentro de uma empresa satélite, né? Como tem a Mercocamp, puxando pro meu lado, como tem a Merco, eu trago tantas empresas para atuar dentro dela, porque ela te dá o benefício, os benefícios que ela tem, uma vez que você está lá dentro. Mas assim, Diana, vamos falar de outro benefício que muita gente que vem para o Espírito Santo vem através do Invest, né? As pessoas que importam. O que faz o Invest? O que é o Invest? O Invest, todo mundo pensa que o Invest é um benefício exclusivo da importação. E não é. Também é aplicado à importação, né? A empresa ela consegue importar com diferimento de ICMS, que deixa de recolher o ICMS no momento do desembaraço aduaneiro para recolher no momento posterior, futuro, também utilizando redução da base, crédito presumido, tem condições de comprar ativos da empresa, né? Máquinas, equipamentos para expansão do estabelecimento, modernização sem imposto, com isenção de ICMS. Também é um projeto para cada empresa, não é engessado. Então, depende de um projeto de investimento que a empresa apresenta, tanto a Secretaria de Desenvolvimento quanto a Secretaria da Fazenda, para obtenção desse benefício. Então, temos esse benefício para a importadora, né?
E temos o benefício também do Invest Indústria, né? Que muita gente não sabe que é aplicado, entendeu? Também para a indústria. Então, a indústria é um exemplo aleatório de calçados, né? A indústria de chocolate, que quer se instalar aqui no Espírito Santo, o Invest é uma boa opção aí para a empresa conhecer as regras, né? Como você falou, precisa de aderir a todas as regras de contrapartidas exigidas pelo Estado, né? Tem essa questão de, no mínimo, tantos funcionários, né? Uma área mínima de armazenagem, né? De extensão do estabelecimento. Então, tem toda uma regra para cada benefício. E também não tem benefícios engessados. Tem redução na base, tem crédito presumido, tem isenção, tem diferimento. E aí, com base nesse desenho do projeto de investimento, é aprovado o benefício para a empresa. É um benefício muito bacana também, tanto para importação, quanto para a indústria. E uma outra questão que o pessoal sempre pensa que o Compete é só para atacadista. E não, a gente tem Compete para vários, são mais de 26, 28 setores distintos. Além do atacadista, temos o e-commerce, né? Que é outra grande vantagem do mercado, é o e-commerce. É você poder comprar e vender para fora do estado com o Compete, você tendo essa base reduzida, né? Se você quiser até detalhar ele, Diana, porque todos 20 a gente não vai detalhar, mas ele é muito interessante, porque muitas empresas têm, hoje está muito, depois da pandemia, né? Já começou a abrir muito o mercado online. E muitas empresas pensam em abrir ou ter um negócio também online. Então é uma grande vantagem ter isso e ter benefício fiscal. Olha que bacana, olha que bacana. Quando a gente começa a entender o ICMS, a legislação, né? Olha os desenhos que a gente pode fazer. Lembra que eu falei que para saber qual o melhor benefício, qual a melhor receita, né, a ser utilizada pela empresa, eu teria que analisar a mercadoria que a empresa trabalha, né? Quem é a empresa, né? Se é um atacado, se é um varejo, se é uma indústria, e também para onde ela vende, né? Se vende dentro do estado, se vende fora do estado, quem são os consumidores finais dela? São empresas que vão revender, são consumidores finais, pessoas físicas, né? Quando a gente falou aqui do comércio, do Compete atacadista, de vender para fora com a carga tributária de 1.1, a gente fala de vender para fora para CNPJs, para empresas contribuintes do imposto. O Compete e-commerce já é aquela venda destinada a um não contribuinte, a uma pessoa física, a um consumidor final. Então veja que muda o foco de quem são os clientes. E por isso essa pesquisa, para saber qual benefício encaixar perfeitamente na sua situação, né? Não basta falar apenas assim, eu quero Compete atacadista. Não, peraí, vem cá, senta aqui, deixa eu ver quem é você, para saber, né, se exatamente é o Compete atacadista que se enquadra na sua situação. E o Compete e-commerce, voltando ao Compete e-commerce, é um benefício também de ser aplicado 1.1 de ICMS, uma carga tributária final de ser 1.1 de ICMS, nas vendas interestaduais destinadas a consumidor final, então são pessoas físicas, jurídicas, né, que não têm inscrição estadual, que no cálculo do diferencial de alíquota, o valor correspondente que você abate no cálculo do diferencial de alíquota é o da alíquota interestadual, entendeu? Então, só um pequeno exemplo para ficar claro, né? Quando eu envio uma mercadoria para o Rio de Janeiro, a alíquota interestadual do Espírito Santo para o Rio, isso falando de mercadoria nacional, é de 12%. Sabemos que temos o diferencial de alíquota, né? Porque a gente está falando do e-commerce, de uma venda destinada a um não contribuinte, a uma pessoa física, por exemplo. A alíquota do Rio de Janeiro, se eu não me engano, é 22%, né? Então temos aí o diferencial de 22 e 12, 10% para ser recolhido a título de diferencial de alíquota lá para o Rio, né? Veja que eu tenho esses 10%, eu abato a diferença de 22
menos os 12%, mas de fato, desses 12% só vai ser recolhido 1,1 de ICMS. Então... Isso é uma grande vantagem, né? Eu vejo isso, eu converso muito a respeito disso com a Diana, até no mundo do vinho. Então, só por isso a gente vai dar um exemplo no vinho, porque é onde eu já pergunto tanto a ela, né, de uma pessoa que tem um e-commerce, aqui as diferenças de uma pessoa que tem um e-commerce aqui dentro de vinho, que vai mandar para todo mundo sabe como é pro Brasil inteiro, e uma pessoa que tem um e-commerce com pet. A diferença desse no vinho, em uma garrafa de vinho, vamos deixar um número específico, 10, para a gente poder saber quanto que ficaria. Vamos lá. Em se tratando de vinho, vamos imaginar uma empresa aqui no Espírito Santo, né, que não tenha benefício fiscal nenhum, para a gente comparar com a empresa do e-commerce. Quando eu envio o vinho para o Rio de Janeiro, por exemplo, e aí provavelmente a alíquota interna do vinho lá no Rio de Janeiro deve ser maior do que 22. 22 talvez seja uma padrão, mas vamos manter 22, porque de cabeça aqui eu não sei qual é a alíquota do Rio de Janeiro. Mas vamos manter 22 para ficar mais fácil o nosso cálculo aqui, ao vivo, assim, na hora, né? Vamos manter 22 para ficar mais claro. Então, quando eu vendo para uma pessoa física lá no Rio de Janeiro, eu tenho a alíquota recolhida para o Espírito Santo de 12%, mais os 10% a título de diferencial de alíquota no destino. Então, a carga tributária final vai ser de 22% para esse vinho, entendeu? Ao passo que, se a empresa tiver o benefício do Compete E-Commerce, ela manda 12%, paga os 10% a título diferencial de alíquota, isso não pode deixar de ser recolhido, né? É uma legislação constitucional que não tem como, não tem vantagem tributária nenhuma em cima do diferencial de alíquota. Então tem que ser recolhido esses 10%, mas na verdade ao invés de 12% ela paga 1,1 de ICMS. Então 12%, 13,1 de ICMS. A gente tem uma comparação de 22% para 13% de ICMS. Então olha a vantagem. É muito vantajoso, inclusive tantas empresas de vinho, de outras coisas estão instaladas aqui dentro do Espírito Santo e cada vez vindo mais. E como quando a gente começou esse bate-papo, gente, é muito importante. Se você tem essa condição, uma empresa de fora, vamos fazer uma consultoria, vamos fazer um planejamento, porque até 2033 nós estamos falando ainda de 8 anos que a gente ainda pode trabalhar. Então você não vai pensar nisso e vai perder toda a vantagem que você pode ter deixando de pagar por 8 anos, né? Exatamente. E sendo que, como eu repito de novo, até 2033 a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe se pode existir alguma mudança beneficiando os estados menores que já existem o benefício, a gente não sabe. Não está ainda essa conta totalmente redondinha, né? Mas... a gente não tem ainda uma alíquota, né, específica, que aí a previsão é que seja uma das maiores do mundo, né? Como você falou até do planeta, eu falei, deve ser mesmo. Mas é uma das maiores alíquotas do mundo, a gente não tem ainda esses números, mas é certo até que a reforma tributária, dependendo do setor, ela venha a ser mais onerosa, né? Exatamente. Ela venha a ser mais onerosa. Então vai aguardar, sem fazer um planejamento, sem aproveitar as oportunidades de hoje para amanhã ainda pagar mais, né? Eu acho que não faz muito sentido, né? Então o momento é agora, inclusive eu falo, já tá com data para acabar, amor, o momento é agora. São 8 anos, 8 anos é muita coisa, né? Não, e 8 anos que você pode se beneficiar e depois pode, se existir tudo isso mesmo, se sair dessa forma que a gente está imaginando, 8 anos você já vai estar enquadrado em uma realidade, você vai mudar já estando com todos os seus, dizemos assim, seus benefícios que você pode usufruir. Ah, não vou fazer, ok, então fica 8 anos para depois entrar e ficar pior ainda, né? Não é nem muito inteligente, mas... Sem contar, Andressa, que o Estado do Espírito Santo,
ele tem uma localização muito privilegiada, ele está ali no meio do Brasil, né? Ele tem uma infraestrutura muito grande de transporte, de logística, né? Que distribuir para o Brasil todo é um lugar super estratégico. Então, além das vantagens tributárias, óbvio, né? Que tem data para acabar, mas é esse período exatamente que a empresa tem para fazer o seu planejamento e recolher menos imposto, que eu acho que todo empresário quer, né? Pelo amor de Deus. E você falando de portos, gente, agora, esse ano, pelo menos está marcado para o final do ano, o Imetame começar a operacionar o maior porto do Brasil, com o maior calado do Brasil. Então, assim, nós vamos ter mais vantagens ainda. E ele vai ter uma ZPE dentro também, né? E sem contar o Imetame, que é o maior porto do Brasil, que começa a operacionar agora, final de 2025, que é o porto que está aqui, instalado em Aracruz, nosso, junto com os benefícios fiscais e a ZPE que ele vai ter. Então, assim, nós vamos ser mais atrativos ainda. Gente, eu falo a verdade. Assim, no sentido que, se fosse até ano que vem, eu já achava vantagem. Imagina com 8 anos ainda para frente para usufruir de tudo que a gente tem. Então, cabe a uma pessoa fazer um planejamento e ver o quanto enquadra ele essa realidade de estar em outro estado. Isso a gente oferece, porque a gente faz parte do mesmo ramo de soluções, então a gente oferece. E Diana, a gente falou dos compets, muito bacana. Eu gosto muito porque existe até o compete cachaça, que é muito legal, faz parte também da minha área. Mas existem outros benefícios além do compete e do invest, né? Aqui dentro, assim, a gente não precisa detalhar tanto, porque quem tiver interesse, vamos fazer um planejamento tributário, mas é bom a gente explanar, porque a pessoa pode ir atrás também, para ela ver como é vantajoso estar aqui dentro, né? Exato, aí tem que analisar sempre qual é o segmento de atividade de cada empresa, né? Os mais famosos aí são os Compets, Invest, e aí você falou aí do Porto de Aracruz, né? Eu vou puxar um pouquinho mais até a parte da Sudene, o benefício da Sudene, que o Espírito Santo, na parte norte, ele também oferece. Também existem áreas aqui no Espírito Santo que também é possível usufruir de benefício na área federal, que é o Sudene. Gente, olha que bacana. Excelente, né? Excelente. Eu acredito que se todos os empresários fizessem uma consultoria tributária, eles iam ver o quanto eles poderiam deixar de pagar. Então, quer dizer, o quanto eles estão economizando disso, né? Engraçado que nas reuniões que a gente faz, muita gente fala, não, eu acho que é impossível, como o contador não viu isso? Não, fica até uma coisa meio assim, não, você está me mostrando um paraíso, acontece muito isso. Aí a gente vai, se interessa, fala, deixa eu falar com o seu contador, manda ele entrar em contato, e aí a gente faz a gente faz essa consultoria. E a importância, gente, de uma consultoria tributária é, inclusive, você pegar contadores e consultores que entendem dos benefícios da localização. Porque muitas das vezes, meu contador viu, não vale a pena. Ele é especialista nisso, ele sabe onde pode te indicar. Me mostra a documentação que ele fez da sua realidade atual e a sua realidade com os benefícios. Porque aí a gente vai comparar, né? Eu gosto muito de números, né? Da área de exatas, comércio exterior, meu negócio é números. Então, assim, eu consigo demonstrar para o meu cliente a realidade que ele pode ter realmente, usufruindo e estando aqui dentro, né? E não necessariamente estando 100%. Porque existem alguns trâmites, né, Diana, que a gente pode fazer com uma sede aqui, uma filial fora, né? Que a gente pode fazer, que dá oportunidade a ele de não mudar o negócio dele todo agora. Eu vou fazer tudo, vou fechar minhas portas e vou para o Espírito Santo. Não, existem algumas possibilidades que a gente pode. Vamos montar uma filial aqui, uma sede aqui, você tem a sua filial e a gente faz a venda entre filiais, enfim. Tem várias... É uma arquitetura tributária. Várias arquiteturas, né? Exatamente. É uma arquitetura tributária. Tem vários desenhos que podem ser feitos, claro, tudo dentro da legislação, né? Não estamos falando nada de jeitinho brasileiro, esquece. Toda a nossa consultoria, todo o nosso trabalho é voltado para a conformidade com a legislação, conformidade
com as regras do regulamento e leis estaduais, entendeu? Temos regras de credenciamentos de substitutos tributários, né? Onde a empresa deixa de recolher o ICMS na entrada e passa a recolher na saída relativo à substituição tributária. Um outro setor muito bacana aqui no estado do Espírito Santo é o setor de autopeças, né? O setor de autopeça está no regime de antecipação parcial, mas também existe um credenciamento para desconsiderar esse regime de antecipação, tudo obedecendo às regras que estão dispostas lá no regulamento do ICMS. Enfim, temos benefícios para, como você falou, para o setor de cachaça, do setor de vestuário, metal mecânica, indústria de metal mecânica tem um benefício super interessante aqui no Espírito Santo. Enfim, até indústria de cosméticos, né? Estão vindo tudo para cá agora em volume, eu reparei isso. Isso, até pode falar, citar nome, se puder citar nome, a Jequiti tá vindo pra cá, né? Eu vi, a Gazeta postou essa semana que ela tá vindo, lógico, né, gente? É muito mais benefício. E como a Diana estava falando, gente, cada realidade é uma realidade da empresa. Ela citou vários segmentos, só que tem outros segmentos. Eu sempre aconselho, faz um planejamento tributário e vê o seu segmento. Qual o meu segmento? O que eu teria de vantagem? Qual a minha realidade hoje é essa? O que muda? E aí é trabalhar em cima da realidade de cada um, em cima do que cada um pode melhorar a própria situação. Gente, quem não quer pagar menos? Quem não quer estar muito bem localizado em termos de logística, né? Então, assim, não vê, de verdade, eu que trabalho direto com empresários, eu não vejo o porquê do empresário não fazer uma consultoria tributária. Não vejo. Tá perdendo dinheiro, tá perdendo tempo, né? Tá perdendo oportunidades, porque ele pode crescer bastante com esse tipo de planejamento. E contando além do consultor, porque a Diana ela é uma advogada tributária, do nosso hub a gente também tem a contabilidade, né? Especializada nessa parte tributária, porque é muito importante. Há pouco tempo eu fui conversar com um empresário e ele tem dentro do negócio dele 3 empresas no Simples. Eu falei, porque eu pago menos. Eu falei, meu Deus, você paga menos, mas você não acredita nada. Então como que a gente pode fazer? Aí eu também indiquei pra ele, falei, olha, meu contador disse que é melhor ficar assim. Gente, nem sempre. Vamos fazer uma realidade. Talvez exista um caso que o que você está fazendo, como está enquadrada a sua empresa, até seja. Mas isso você só vai saber se você fizer uma consultoria. Por quê? Porque às vezes você tem mais vantagem no crédito, às vezes você tem mais vantagem mudando para um ordinário. Eu vou pagar mais imposto. Nem sempre, gente. Então essa é uma importância muito grande, né? Isso acontece principalmente quando a empresa é muito pequenininha e começa a crescer demasiado, eles meio que se perdem. E hoje os contadores também. O contador, gente, ele tem que ser um parceiro, um aliado da empresa. Ele tem que ajudar a empresa a crescer, ir junto com ela, tá ativo, tá disponível. Isso é uma coisa, então, muito importante, né? E não tá ali imprimindo papel e boleto para pagar. Não é mais essa realidade, né? E isso vai mudar principalmente com a reforma tributária. Como a gente vai ter uma simplificação de impostos, os impostos incidentes sobre o consumo, né, vai haver de fato uma simplificação disso tudo. Inclusive a promessa da reforma tributária, uma das promessas foi para simplificar. Então, simplificando isso tudo, eu acho que o papel fundamental do contador vai ser justamente ser esse parceiro do empresário, né? De ser um cientista, de buscar alternativas, fazer o planejamento tributário, que eu acho que esse papel do contador foi bem esquecido, né? Foi bem esquecido. Hoje a gente tem inúmeras obrigações acessórias, inúmeras legislações que é difícil até para mim, que trabalho só nessa área, acompanhar. Eu imagino um empresário para acompanhar algo desse tipo. Temos aí o ano passado que o vinho entrou na substituição tributária. A promessa é que vai sair da estava na substituição tributária. O ano passado saiu da substituição tributária e a promessa é que esse ano entre de novo na substituição tributária. Então, acompanhar toda essa mudança da legislação
É penoso, é um trabalho que cansa, demanda tempo, um dia é de um jeito, outro dia é do outro, e muda de acordo de estado para estado. Então, a reforma tributária, ela vem simplificar tudo isso. Um outro ponto que você tocou, que eu acho que vale a pena a gente parar para analisar, é a questão do Simples Nacional, né? A questão do Simples Nacional. Simples Nacional não pode utilizar Compete, então esquece, nem Compete, nem Investe. Credenciamento de substituto, Simples Nacional não pode aderir. Credenciamento para desconsiderar o regime de antecipação parcial, Simples Nacional não pode também. Então pensa aí no setor da autopeça, em que a empresa tem o credenciamento para não recolher a antecipação no momento da aquisição da mercadoria de fora do estado, né? Ela não paga. Aí vem uma empresa do Simples, recolhe essa antecipação na aquisição interestadual e o valor recolhido ela não tem nem direito a jogar como crédito na empresa. Então é uma situação nesse cenário prejudicial às empresas do Simples Nacional. Onde ela vai estar atrativa? Não vai, porque quem tem o benefício vai poder acreditar e lógico que a peça dele vai ficar mais barata. Odi, eu falo muito a respeito das pessoas se informarem, porque eu lembro que quando tinha a ST do vinho aqui no Espírito Santo, que caiu há um ano, todo mundo assim, foi uma festa que fizeram, que era uma coisa assim, que eu pensei, gente, empresas pequenas fazendo de uma festa. Eu falei, gente, vocês sabem o que isso significa para vocês? Não, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Algumas empresas grandes, um pouco mais preocupadas com estoque, como que eu faço essa mudança. Mas enfim, entrou, caiu a substituição, a ST do vinho. Gente, um monte de gente me ligou. Andressa, como que eu faço? Comprar de fora agora, eu tô pagando. Falei, gente, vocês festejaram tanto que queriam, sem nem perguntar ao contador de vocês, ou alguém que soubesse explicar. Agora, todo mundo me ligando, final do ano, eu tenho estoque, como eu vou fazer, como eu não vou? Falei, olha, até liguei pra você mesmo. Gente, a ST voltou? Não voltou ainda. Por quê? Porque tá todo mundo agora, todo mundo, gente, sempre tem exceção de quem se beneficia com e quem se beneficia sem. Muita gente que fez consultoria ou que me acompanha, responde a minha caixinha de perguntas, eles falam que não vê a hora que volte a substituição tributária. Porque aí ele tem condições de comprar de fora, ele tem condições de mover melhor ele. Então, assim, essa importância que a gente está falando do contador, de um advogado tributário nessa área, é justamente isso, você entender a sua realidade. Não é uma receita de bolo, né? Não para a sua realidade, pequenininho que vende vinho, um atacadista, um grande varejista, vai ser outra realidade. Então, assim, as pessoas deveriam colocar anualmente, ela fazer uma consultoria onde abrangesse tudo. Como vai ser meu ano? Gente, vamos preparar o ano e dilui isso nos seus custos fixos, porque é o maior investimento que você pode ter na sua empresa, né? Eu bato muito nessa tecla, você vê nas redes sociais, bato nessa tecla em consultoria, em reuniões de negócio por todo o Brasil, sempre estou batendo. Gente, quem não se preocupa com o próprio negócio, só delega a pessoas que talvez não estão tão preparadas, você está um pouco à deriva, né? Exatamente. Vai ter situação que o Simples Nacional vai ser favorável, sim, né? Outras situações vai ser o Compete atacadista, o Compete varejista, então varia de acordo com a situação da empresa e como não buscar essas alternativas, né? As empresas realmente é muito vantajoso você conhecer toda essa legislação e o fato de comemorar o vinho ter sido retirado da substituição demonstra justamente que o empresário, né, não conhece nem a própria legislação, nem as regras do imposto que ele paga, né? Porque se conhecesse ia ver que talvez não seria, como não foi, muito vantajoso. Por isso que vai voltar novamente agora para a substituição tributária. Se eu não me engano, agora em março. Tomara, a Diana vai me dizer, eu vou postar também para todo mundo.
Oi, gente, olha, eu quero falar um pouquinho agora a respeito da Diana. Ai, A meu Diana Deus. é curso de ICMS, de ST aqui do estado do Espírito Santo. E ela roda o Brasil todo nesses cursos. Então, se você tiver oportunidade de participar desses cursos, tem curso online também, que é muito legal. Ou se quiser levar ela também para a sua cidade, para o seu estado, né, Di? Tô fazendo a sua propaganda porque você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, você, e o quanto a gente troca essas figurinhas assim, da importância da saúde das empresas, né? Exatamente, eu trabalho aí um pouco mais de 20 anos só brincando com ICMS, né? E agora a gente está começando a entrar na reforma tributária, né? Fazer aquele planejamento tributário de como vai ser no período de transição da reforma e posteriormente, quando por fim ao ICMS. Então eu trabalho ministrando cursos nessa área, orientando empresas, mentorias, trabalhos de planejamento tributário, de conhecimento das regras de todos esses benefícios fiscais. Trabalho também, atualmente, eu estou como conselheira de recursos fiscais da Secretaria do Estado da Fazenda, que está dando aí base, conhecimento para todo o processo administrativo fiscal também, que está sendo muito bacana. Então é isso. Se eu puder deixar meu Instagram também, Nossa, quem quiser entrar em contato. Também pode deixar de DianaToledo.icms, que daqui a pouco vai mudar para .ibs. Então, gente, essa entrevista hoje foi curta, justamente por isso. A gente quis levar informação sem pesar, para todos os empresários terem a curiosidade de assistir. E se quiser se aprofundar mais, vai estar aqui o nosso Instagram, vai estar aqui todas as formas de vocês encontrarem a gente, porque dentro da minha consultoria, que já é mais estratégia, tem a Diana. Por quê? Porque essa parte do advogado tributário, que é muito importante, aí ela faz parte do Hub, é para ela que eu delego sempre. Então vocês ficam à vontade. Diana, muito obrigado da sua participação aqui. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês, falando do imposto mais querido do Brasil. Ah, é verdade, tá, gente? Olha, eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas até eu tô me apaixonando por isso. Quero agradecer também o pessoal do podcast, do VIX Podcast, por eles terem cedido pra gente essa sala que ficou linda aqui, pra gente fazer essa entrevista, porque esse quadro, ele vai ser um quadro que ele vai ser um pouco itinerante. Aonde a gente vê que existe a possibilidade, a oportunidade, eu vou levar a informação para vocês do Negócios em Movimento. Obrigada, Andressa. Obrigada mesmo e até a próxima. próxima. Obrigada a você, Di, ó. Beijo.